Pessoal, boa noite, os alunos do EJA, da Escola Nova Canaã. Eu preparei uma aula aqui sobre a questão da alimentação adequada, ou alimentação saudável, né? Ou como é o saber comer, como que a gente sabe o que deve comer, tá? Aqui a gente observa uma roda, vamos chamar aqui de uma pizza de alimento, que você tem as massas, né, carboidratos, aqui você tem as vitaminas e minerais nas frutas, legumes aqui, nos vegetais, né? E aqui também a gente tem mais frutas que tem muito mineral, fibras também, e vitaminas. E aqui a gente tem proteínas, né? E essa parte aqui também de proteína e essa parte aqui de lipídios, ou as gorduras, tá? Então, todos esses alimentos aqui a gente deve consumir, a gente vai ver qual que a gente deve consumir mais e qual que a gente deve consumir menos durante a nossa vida, ok? Esses alimentos são atrativos, né, pelo fato de alguns serem doces, mas aí vocês vão analisar depois, no final da aula, se realmente compensa comer bastante isso. Ok? Então vamos lá. Saber comer. Por que a gente come? Nós comemos alimentos porque nós precisamos de um tipo de energia que precisa ser transformada dentro das nossas células, tá? Então, basicamente, a gente come para obter energia, tá? Ok? Essa energia é chamada de ATP, tá? Mas é saber que a gente come para obter energia. Essa energia, ela fica onde? Ela está concentrada dentro de certos alimentos, ok? A proteína do peixe, ela pode ser transformada em energia no final, tá? O carboidrato presente aqui na vagem pode ser transformado em energia. E também a massa possui, no caso aqui é uma batata, possui carboidrato armazenado. Então, fontes de energia, todos os três alimentos aqui. Manter uma boa saúde e para as crianças, principalmente para as crianças em crescimento, é necessário que se tenha uma alimentação adequada para se conseguir tanto boa saúde como crescimento adequado, ok? Aqui a gente tem vários alimentos. Isso aqui é chamado, eu chamei de pizza, mas seria a roda de alimento, tá? Então nós devemos comer de forma variada. A gente comeu um pouco de cada coisa, de cada alimento desse aqui, o que seria mais ou menos isso, ok? Não priorizar somente um, ou comer muito carboidrato aqui embaixo nas massas e pães, e deixar de comer proteína, ou comer só proteína e não comer vitaminas e minerais aqui. A gente tem que ter uma alimentação que varia entre esses alimentos aqui, ou seja, comer um pouco de cada. Então vamos ler aqui. Devemos comer de acordo com as nossas necessidades energéticas, nem comer muito, nem comer pouco. O que ocorre? Certas pessoas, não são todas, que ela come, por exemplo, bastante massa durante o dia. Parte dessa massa vai ser transformada em energia, ela vai gastar nas atividades do corpo dela, para respirar, para caminhar, para fazer trabalho, para gerar gastos dentro da célula. Mas o que sobra, por exemplo, se ela produziu 3.000 calorias, vamos imaginar que ela gastou 2.500. O que sobra, 500, será acumulado na forma de gordura. Isso em algumas pessoas, tá? Não é todas as pessoas que acumulam gordura, não. Tem alguns indivíduos que a sobra energética, principalmente de açúcares, tá? De massa, de bolo, de pão, de doces, esses açúcares eles são transformados em gordura e é acumulado, ok? Agora, quando a pessoa não come nada, ele também perde peso, tá? Aqui tem uma orientação, se possível, fazer até 5 refeições por dia, tá? Diariamente. Aí você estipula, mas normalmente vai ser uma de manhã, né? Outra uma lá para as 9 horas, depois tem um almoço, 2 da tarde, às 4, e uma jantar à noite, alguma coisa mais ao dormir, tá? Tomar um pequeno almoço
tomar tomar um bom pequeno almoço, quer dizer, comer um almoço bem reforçado, aumentar o consumo de proteína de peixe, né, porque além da proteína tem óleos saudáveis, consumir leite, para quem não tem intolerância a esse produto, focalizar mais na questão de frutas e legumes, não em excesso, mas comer todo dia se possível, de forma pelo menos variar de 3 a 5 frutas ou legumes diferentes, não comer só um tipo de fruta, uma banana, uma laranja, uma maçã, aí depois do dia varia, vai fazendo uma variação, mantendo aí 2 legumes, 3 frutas, ou 3 frutas, 2 legumes, fazendo esse revezamento aí. Isso gera tal de alimentação equilibrada, porque ela tem equilíbrios de nutrientes, e variada, porque ela oferece vários alimentos, ok? Isso aqui é muito importante, manter isso aqui, tá? E manter todo dia, de preferência. O que nós devemos evitar? Tá? A gente deve evitar o excesso de sal. Excesso. Não é que a gente tem que parar de comer sal. A gente precisa de sal para fazer impulso elétrico, para fazer algumas modificações na célula. Mas o problema é o excesso. Tá? A gente tem que evitar comer em excesso, principalmente produtos que acumulam gordura, que nem doces, balas, as guloseimas e tudo que é atrativo, né? E consumir menos açúcar, tá? Devemos evitar consumir açúcar em excesso, porque se a gente come pouco açúcar, esse açúcar não vai ser transformado em gordura. E o açúcar ele não está só no pacote de açúcar, muitas vezes ele está em massa, em pães, em bolos, né? Em frutas, até frutas em excesso tem muito açúcar, ok, gente? Evitar consumir gordura em excesso, não é que você não precisa de gordura, nós precisamos de gordura para formar as células, para formar paredes, membrana celular, você tem colesterol lá, você precisa de um tipo de pouca gordura no corpo. O problema está consumir muita gordura. Tem alguns tipos de salgadinho que vem com gordura embutida. E evitar o excesso dessa substância aqui, tá? O álcool. O álcool, por ter um poder destrutivo em cima de bactéria, ele pode matar as bactérias intestinais e do estômago, e essas bactérias elas têm importâncias para vários processos de saúde no nosso corpo. Por exemplo, o estímulo à imunidade, o estímulo à defesa do corpo contra micro-organismos. Aí quando a gente destrói isso com álcool, a gente tem que repor essas bactérias, porque elas morreram em afeto. E as bactérias participam de outros processos de saúde no corpo, de fisiologia, tá ok? Que a gente vai entrar em detalhe. Não vamos entrar em detalhe, mas o principal é a questão da imunidade, que ela regula muita coisa. E existem estudos que relacionam as bactérias intestinais do estômago com tendências a problemas de depressão, entendeu? Que essas bactérias elas estariam contribuindo, né, para que a depressão não existisse. Então, manter as bactérias no nosso corpo é uma coisa boa para a cabeça, né, para a mente da gente, para os pensamentos, para o nosso estilo de vida, para nós vermos a vida de uma maneira mais positiva, né, e para isso a gente não pode estar depressivo. E a morte de bactéria pode contribuir com depressão. Tá, okay? Então, devemos evitar o excesso dessa substância aqui. Então, a gente vai fazer um resumo. Saber comer, devemos fazer 5 refeições por dia, fazer um bom pequeno almoço, né? Comer proteína de peixe, beber leite, comer mais frutas e vegetais e comer equilibradamente, ou seja, não comer em excesso. Além de excesso, é comer alimentos que sejam equilibrados em nutrição, ou seja, alimentos que tenham proteína, que tenham carboidrato, que tenham gordura, que tenham minerais, que tenham fibras, seria isso também. O que devemos evitar? O excesso de sal, comer demais sem necessidade, reduzir o consumo de açúcar, evitar comer muitas gorduras,
e aos poucos ir retirando, ou se possível tirando essas substâncias alcoólicas do corpo, devido ao fato do álcool ser tóxico. O álcool gera uma sobrecarga, não só nas bactérias, mas nas células do fígado, das células, e que elas precisam tirar essa toxicidade do corpo, e muitas vezes essas células precisam fazer muito trabalho para tirar deixar o álcool menos tóxico, para ser eliminado pela urina. Ok, gente? E isso acarreta alguns problemas às vezes. Era isso, vou voltar aqui. Então a aula foi nesse sentido, tá, da gente melhorar essa questão alimentar. E eu acho que vai contribuir com vocês também aí, nas avaliações. Ok? Professor Cláudio, vou fechar aqui o vídeo. Boa noite.